Olá, essa é a aula de Unix Time Sharing System, segunda parte. O que o artigo tem de novo? Um exemplo que o artigo tem de contribuição são sistemas para montar sistemas de arquivo. Por que eles tiveram que desenvolver isso? Porque o PDP-11 que eles tinham tinha disponível 4 discos removíveis. Então, como é que funciona? Aqui a gente tem o desenho de uma estrutura. Você tem aqui o sistema de arquivos. Você tem, por exemplo, o diretório host, né? Diretório host, né? No hospedeiro você tem o /home e o /mnt. E /mnt pode ser, por exemplo, /x. E aí, você tem lá, você pode fazer, então, montar. O que é montar? Você faz o sintaxe mn mount x para sp, você vai ligar um sistema de arquivo ao outro. Então, aqui você vai conectar no host mount x para o sistema lá, né, do USB, por exemplo, full AC. Então, essa ligação é feita usando o mount. Por que isso é interessante? Porque isso permite adicionar e remover dinamicamente para o namespace. Tá? Todos os sistemas operacionais fazem assim? Não. Por exemplo, no Windows, todo novo disco removível, ele é inserido como um novo drive. Então, vem lá, C2 pontos, C2 pontos, e assim por diante. O interessante é que você pode aproveitar a outros sistemas de arquivo. Tá? Então, isso é uma contribuição do artigo. Outra questão no artigo é qual o problema que o setUID mecanismo resolve. Então, existe lá a primitiva setUID. Por que eles criaram esse mecanismo? Então, isso daqui, gente, é um exemplo de controle de acesso. Isso que a gente está falando aqui do setUID é o que a gente chama de Privilege Escalation Inheritance. Tá? Ou seja, herda a escala de privilégios. Um exemplo de herdar a escala de privilégios é o comando sudo. Então, o sudo faz um usuário comum ter poder de boot. Tá? Então, o que é a história aqui? Você tem um jogo G, tá? E aí esse jogo G escreve num arquivo para armazenar qual é o placar do jogo. Aí o usuário A quer jogar o jogo. Porém, o usuário A não tem acesso a escrever no score, no placar do arquivo. Por quê? Porque senão o usuário A podia ir na mão mesmo escrever o placar do jogo, né? Ele podia modificar. E aí podia colocar o placar que ele quisesse. Então, como é que faz quando o usuário A executar um programa do jogo e poder acessar o placar do jogo? Então, é o seguinte. Quando o usuário A roda o jogo vai usar o setUID bit para setar o bit, né? Permitindo, então, que o usuário A temporariamente, né, herda os poderes de G para poder, então, escrever no arquivo. Dessa maneira, o usuário aqui executa o aplicativo, consegue, então, alterar o placar do jogo. Quando termina o jogo, ele perde esse poder, tá? Então, para isso que existe o setUID. Então, esse é um exemplo de herança de escalação de privilégios. Como é que é a interface do sistema de arquivos no Unix? Ele tem a interface para abrir ou criar arquivos, ler ou escrever arquivos e fechar arquivos. Detalhe, o Open e o Create são operações atômicas no Unix. O que eles fazem? Eles vão retornar um file descrito. Tá? O Read e o Write tem dois modos. Tem um modo sequencial, que vai ler da última posição que tinha sido lida ou escrita, e também você pode ter um acesso que eles chamam de aleatório, a qualquer posição, que é então usando o comando lseek.
Tá, mas vocês podem pensar, existiria uma outra forma de a gente fazer essa API? Tá? Então, essa API, gente, são chamadas do sistema operacional. Essas chamadas, então, a gente chama de System Call, ou o nickname é syscall. Tá? E aí, imagina que eu então quisesse propor um novo projeto, um novo design de uma API para lidar com arquivos. O que a gente poderia fazer? Uma solução seria o seguinte, você fazia, por exemplo, o read, aí você ia passar o nome do arquivo, o comprimento que você vai ler, qual que é a permissão, e você passaria o offset, a partir de qual posição você quer ler. Tá? O write também poderia ter isso. Nesse caso aqui, a API, os programas vão ter que lembrar qual que é a posição que eles estão lendo. Na API do Unix, o que acontece? Esse offset aqui está salvo no sistema operacional, não na aplicação. Então, é um sistema operacional que mantém um estado, que é o estado? É uma variável, né, para saber qual que é a última posição lida. Então, a gente fala que no Unix, a gente tem operações de leitura e escrita que a gente chama com status, ou seja, stateful. E onde que a gente armazena essa informação? É no file descriptor. O que é o file descriptor? É um handler, né, para lembrar qual que é o arquivo, qual que é o offset do arquivo. Então, por isso foi uma escolha. Então, isso aqui é uma API. Então, isso aqui é a parte do design do Unix. Então, o offset fica no sistema operacional. A gente também poderia montar de outra forma, que seria fazer o offset ficar na API. Mas, nesse caso, aí, a aplicação teria que lembrar aonde que leu o último dado. Tem também a questão no Unix de arquivos esparsos. Imagine que eu tenho um arquivo que eu escrevi até a posição 1000. Aí eu posso fazer depois um lseek na posição 2000. Então aqui a gente tem a figurinha. Eu escrevi da posição 0 até 1000 no disco. E depois eu quero fazer um lseek para a posição 2000. E aí eu quero fazer um write de 100 mais 100. Eu posso fazer isso no Unix? Sim, o Unix suporta então arquivos esparsos. Então não preciso disso aqui ser tudo contínuo. Eu posso fazer um lseek para uma área que ainda não existe. Tá? Então por que isso é útil? Isso pode ser útil, por exemplo, para se você quiser fazer hash. Você pode calcular o hash, fica com uma posição lá maluca no meio do arquivo. E aí você não precisa ter o arquivo todo completo. Então você pode fazer a implementação de hash dessa maneira. Tá? Então o Unix aceita arquivos esparsos. Outra questão do Unix é que ele fala que ele não tem lock, fazer lock para os arquivos. Por que isso? Então, a gente pode pensar, lock é necessário? Sim, lock é necessário. Por exemplo, imagine que eu quero rodar apenas uma instância do banco de dados MySQL. Ou, por exemplo, eu quero rodar apenas uma instância, né, do daemon de uma impressora. A impressora só vai... dois usuários mandam imprimir na impressora. Então, a impressão tem que ser uma operação atômica. Então, como é que a gente pode fazer isso no Unix? Como é que o pessoal faz, então, no Unix? O que eles fazem? Eles criam um arquivo temporário. Tá? E aí, a aplicação vai checar se existe o arquivo. Por exemplo, vai fazer if, se existe o arquivo, então sai. Porque o arquivo existe, quer dizer que já tem um usuário usando. Se não, cria o arquivo e continua. Só que isso aqui depende da semântica de abrir arquivo. Então, esse exemplo que eu dei aqui pode ser o que a gente chama de race condition, pode dar conflito. Você pode ter uma aplicação que vai querer verificar se o lock existe, vai vir uma outra aplicação também que vai ver se o lock existe. As duas vão ver que o lock não existe, tá? E aí, o que elas vão fazer? Elas mesmas vão querer criar o lock. Então, para isso não acontecer, o que é a primitiva? Como é que resolve esse problema para não ter race condition nesse exemplo aqui? A solução é o seguinte: quando for criar um arquivo, essa operação tem que ser a gente chama de operação atômica. O que é a operação atômica? É que todo o conjunto acontece de uma vez, ou seja, happen together. Um conjunto de operações é considerado para acontecer tudo de uma vez. A gente chama isso de operação atômica. Então, no caso do Unix, o Open ele é atômico. Tá?
Então, se você quiser abrir um arquivo, o Open é atômico. Então, por o Open ser atômico, ele vai garantir o lock dessa maneira. Então, você vai verificar se o arquivo existe. Se for abrir o arquivo como ele é atômico, não vai dar o race condition. Então, como é que a gente pode resolver o problema do lock? Você pode criar um arquivo temporário, por exemplo, /lock, /MySQL. Aí, se um outro usuário quiser rodar o MySQL, ele vai verificar lá se o arquivo já foi aberto. Então, o lock no Unix é feito devido à primitiva do Open, que é atômico. Como é que é implementado o sistema de arquivo? Por exemplo, um diretório, ele vai ser um mapeamento, esse é o mapeamento do nome, tá, por um número. Tá? Então, é uma lista de nomes para número. Por exemplo, imagine que eu tenho /home e /user. E no user eu posso ter user A e user B. Tá? Então, eu vou ter no primeiro diretório aqui o home e o user que vão para algum número. Tá? Que é a posição depois no sistema de arquivo. E o segundo aqui dentro do user, eu vou ter um outro arquivo que vai ter A e B, que vai mapear também outros números. Esse diretório aqui, gente, como é que eu posso implementar ele? Tem várias implementações. Eu posso implementar ele como uma hash table, eu posso implementar como uma lista linear, eu posso implementar como uma árvore. Tá? Aí você pode perguntar, se o arquivo for muito pequeno e implementar como linear, então o custo de eu percorrer o array vai ser pequeno. Então, às vezes você pode não se preocupar com esse custo porque vai ser pequeno. Então, você pode fazer uma lista linear. Tá? Então, vai depender do tipo de aplicação que você está rodando. Como é que a gente então implementa um arquivo? O arquivo é implementado através da estrutura chamada inode. Aqui é importante vocês notarem que a palavra inode não aparece na seção 3, que é de design. Tá? Então, o design não aparece inode. A inode aparece depois, aonde? Na seção de implementação. Então, aqui está um detalhe importante que está separando o design de implementação, como eu falei na aula passada. O design fala o que é, passar a abstração. A implementação é como é feito. Tá? O que tem no inode? O inode tem dois campos. Ele tem os dados, que são exatamente você vai usando os unos, e também tem metadados. O que são metadados? Metadados é como se você tem dados, metadados estão um nível acima. Então, o metadado serve para descrever os dados. Tá? É importante vocês aprenderem a usar o jargão. Então, o que vai ter um inode? Para os dados, o inode vai usar ponteiro para blocos que pertencem ao arquivo. Então, ele vai ter, o inode vai conter ponteiros que vão apontar para onde estão os dados. Além disso, o inode também descreve os dados com os metadados. O que vai ter no metadados? Vai ter os bits de controle de acesso, que eu falei para vocês, que eram 6 e passou para 9. Vai ter quem que é o dono do arquivo. Vai ter a data que o arquivo foi criado. Vai ter um link count. O que é esse link count? É um contador de referência. Ele serve para saber quantos arquivos, né, quantos links estão apontando para aquele arquivo. Por exemplo, você pode ter links simbólicos. Hoje, por exemplo, se você for remover um arquivo, se você remove um arquivo, você olha o contador de referência. Porque se você só pode remover o arquivo se o contador for para zero. Porque senão você pode ter um link simbólico que também está usando aquele arquivo. Você também tem um bit para dizer se o arquivo é pequeno ou grande, que ajuda na locação. E também tem o tamanho do arquivo. Então, tudo aqui são os metadados do inode. Então, como é que funciona aqui? Imagina que eu tenho um disco, aí eu fiz um array do disco, tá? Um mapeamento do disco com um array. O disco ele é cheio de ciclos, mas imagina que eu fiz um array. E aí, normalmente, os inodes vão vir no início do disco, tá? Porque você tem que acessar mais frequentemente. E esse inode, por exemplo, vai conter o arquivo A e B. Então, você vai ter um inode do arquivo A e o inode do arquivo B. Aí, o arquivo A vai ter conter o quê? O conjunto de ponteiros, tá? Para seções do disco. Então, o arquivo que vai ter o ponteiro A1, A2, A3, vão ser para outras regiões do disco. Essas regiões não precisam ser contínuas, tá? Então, está aqui o mapeamento do inode para ter os ponteiros do arquivo que mapeiam em região do disco. Como é que é a implementação do arquivo para a implementação atual?
Os diretórios, hoje em dia, eles aceitam 14 caracteres. Os bits de controle de acesso mudou de 6 para 9, então agora a gente também tem grupo. Também adicionaram links simbólicos, né? E o iNode também mudou. Então, imagina que a gente tem um bloquinho de dados e um bloquinho de ponteiros. Inicialmente, a gente tinha um bloquinho de dados e alguns bloquinhos de ponteiros para apontar para outro ponteiro. Então, o ponteiro que aponta para os dados, ou então o ponteiro aponta para outro bloquinho que aponta para os dados. Tá? Hoje em dia, como é que é feito isso? A gente tem blocos com ponteiros, blocos diretos com dados, blocos com ponteiros. Aí, o 12º ponteiro, ele vai ser o que a gente chama de indireto. Ele vai apontar para um outro bloco de ponteiro que vai apontar para os dados. O 13º ponteiro, ele vai ser o que a gente chama de double indirect, ou seja, de direção dupla. O 13º ponteiro vai apontar para um bloco, que vai apontar para outro bloco, que vai apontar para os blocos. E o 14º bit, que a gente chama de direção tripla. Então, a gente vai ter apontar para um bloco, esse bloco vai conter ponteiros para outro bloco, que vai ter ponteiros para outro bloco, vai ter ponteiros para outro bloco. Por que existe isso? Existe isso para ter suporte para arquivos grandes. Tá? Repare que a maioria dos casos é para arquivos pequenos, para usar o Direct Block. Então, isso é uma outra questão importante em computação. Geralmente, você quer projetar para o caso mais comum. Não é para o caso que acontece raramente. Né? Você quer fazer o caso mais comum, porque ele acontece mais frequentemente. Então, você vai estar otimizando, melhorando o caso comum. Assim, você vai melhorar o desempenho de vários aplicativos. Tá? E para ter suporte para aplicações grandes, então a gente tem aí o 14º ponteiro, que vai ser um bloco de direção tripla. Então, esses aqui são os exemplos da discussão do artigo do Unix Time Sharing, parte 2.